Olá, internauta do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J+, o William Godoy. A última vez que ele esteve aqui a gente conversou na condição de presidente da Câmara de Vereadores, mas um tsunami aconteceu aí nesse último mês, né? A gente teve a prisão do prefeito, que hoje é ex-prefeito porque renunciou, Beto Passos. Tivemos a prisão do Renato Pique, vice-prefeito, que por direito, né, hoje seria o prefeito, mas como está preso, é o William Godoy, na condição de presidente da Câmara de Vereadores, que assumiu essa posição. Isso é importante explicar porque muita gente ainda não entendeu essa dinâmica, né? William, dá para dizer então que Renato Pique é o prefeito de direito, mas o prefeito de fato é o William Godoy, porque ele está impedido de assumir. Então começo cumprimentando ele, agradecendo muito por ele ter aberto esse espaço na agenda dele, para a gente fazer essa entrevista que marca um mês, né, da sua gestão à frente da Prefeitura de Canoinhas. Então seja bem-vindo. E eu vou começar com uma pergunta bem específica, já que são muitas as indagações, William. Obviamente que você não esperava, obviamente que foi um susto para você assumir isso, você não estava... Quem está preparado para isso, né? É impossível afirmar isso, que está preparado. Então eu te pergunto, qual foi, ou qual é, ou está sendo a maior dificuldade para você como prefeito em exercício? Boa tarde, Ednei, a todos que nos assistem através do J+. Agradeço o seu espaço, até porque a gente precisa nos comunicar com a população e esse espaço que o senhor tem aqui à disposição da nossa comunidade acaba levando para todos o que está acontecendo, acalmando-os, tranquilizando, e a gente consegue conversar mais próximo da nossa população diante aí de todos os seus espectadores. Nós assumimos então desde o dia 29 a prefeitura. Eu estava na condição de presidente da Câmara, né, todo o trabalho sendo desenvolvido lá, focado no Legislativo, focado na Câmara de Vereadores. Da mesma forma, eu sou formado na área ambiental, né, estou buscando agora a minha graduação na área de Biologia, já finalizei todas as matérias, e eu estava focado na minha vida profissional e na Câmara. Desde o dia 29 estou focado na administração do município de Canoinhas. Hoje, na condição de prefeito em exercício, nós temos diversos posicionamentos, né, diversas ações que estamos tomando diante aí dos fatos que foram ocorridos, e a gente tomou algumas precauções. Temos também hoje a dificuldade da folha salarial, onde a gente encontrou a prefeitura com 54% do limite de folha com pessoas, onde a gente precisa diminuir isso para que a gente consiga estar diante do Tribunal de Contas corretos, e a gente tem tomado ações nesse sentido, com as exonerações, o qual o senhor já anunciou, ações também de cortes de custo, com gratificações e tudo mais, mas tudo isso está sendo feito de uma forma bem tranquila, de uma forma realmente bem transparente perante a nossa sociedade, e a gente tem agido com muita cautela, porque tem pessoas que trabalham ali como efetivos e eles precisam ter o 30% para exercer uma função além da qual eles foram contratados através do concurso. Então, a gente tem todo esse crivo que nós estamos obedecendo, estamos seguindo a legislação necessária para fazer isso, mas aqui eu quero pontuar, né, a participação dos secretários, os quais estão trabalhando no dia a dia, para que a gente consiga fazer isso de uma forma realmente bem tranquila, sem fazer algo que venha prejudicar os serviços essenciais. Quando o promotor Renato ele me colocou algumas falas e me apoiou, né, que eu teria agora a liberdade para ser realmente o prefeito de fato, né, mas não de direito, mas o prefeito de fato, e atuar, né, perante todas as minhas atribuições, e isso a gente tem feito desde o dia 29. Você diz então que essa é a tua maior dificuldade, fechar a folha? Hoje essa é a maior dificuldade da prefeitura. Você já fechou desse mês? Não, a gente está conseguindo pagar, a gente está conseguindo... Eu digo por causa do percentual, se vocês conseguiram reduzir. Sim, tudo, a gente tem um prazo para fazer isso, né? Certo. Então o Tribunal de Contas nos passou um prazo e a gente está dentro do prazo. Né? A partir do momento que chegar lá o último prazo e nós não tomamos precauções em relação a isso, aí nós podemos... Quando seria esse limite? 54%. Não, eu digo limite, o prazo limite. Se não me engano, é 8 meses. Certo, mas esse mês você já fez algumas exonerações, algumas adequações, conseguiu já reduzir um pouco? Sim, foram 15 exonerações. Claro que tem situações ali que nós precisamos recontratar pessoas nesses locais, né? Principalmente
alguns secretários, como o secretário de Educação, o secretário de Administração, o secretário de Planejamento, que são essenciais, mas a gente também está trabalhando na possibilidade de secar algumas secretarias, de enxugar a máquina. Da mesma forma, alguns cargos que nós exoneramos a gente não vai recontratar, porque entendemos que ali precisa sim de funcionários, mas a gente consegue reconduzir alguns que estavam em outros setores para aquele setor. A gente tem feito todo esse trabalho administrativo. Isso, na verdade, o William já vinha de algumas medidas que vinham sendo tomadas pelo ex-prefeito Beto Passos. Uma delas era reduzir a questão dos proventos dos professores ACTs, né, dos regentes de classe, e havia também uma iniciativa ali de chapar os salários dos ACTs, que está assim mesmo, né? Ele é um salário só, não tem... na verdade, dos ACTs, o que foi feito? Um novo processo, né? Então não foi cortado nada dos ACTs, foi feito um novo processo com um salário único, com outro salário. Não tem progressão por titulação. Isso, porque os professores, como que funciona? Para que eles consigam ter ali o 35%, eles precisam ter 3 anos de estabilidade. Isso era pago para os ACTs antes mesmo da estabilidade. Até porque o contrato é de 2 anos. Mas esse projeto da regência está lá na Câmara. Isso é com a Câmara. E o da regência é um projeto que eu, como hoje chefe do Executivo, eu não solicitei ao nosso presidente da Câmara, Gil Baiano, para colocar em votação, justamente porque nós estamos reanalisando. Qual que era a maior dificuldade que nós tínhamos com os professores. E eu me coloco no lugar, porque eu estou em formação, né, na licenciatura de Biologia, e da mesma forma eu dialogava com eles diziam que não tinha diálogo com o Executivo. Então hoje é diferente. Hoje eu me coloco na posição do diálogo, da mesma forma nosso secretário Gilmar Mazurkiewicz, que da mesma forma toda a estrutura da secretaria que nós estamos moldando, eles são abertos ao diálogo. Teremos alguma ação relativa a esse projeto? Certamente. Né? A gente vai estudar, analisar e ver o que é possível fazer com talvez menos impacto. A gente entende que a gente impacta diretamente na educação, cortando o custo. Isso tem que ser feito de uma forma bem tranquila, estudada, e é isso que se está fazendo. Nesse mês, não foi pedido para colocar em votação esse projeto, porque eu não preciso colocar os vereadores contra a parede e fazer algo que eles também não concordam, da mesma forma que eu não concordava com esse projeto. Então, hoje a gente está buscando diálogo para poder prosseguir com esse projeto de uma forma melhor, tranquila, ou talvez a gente não precise utilizá-lo, né? Ou talvez seja remodelado ele, algo assim. Então, assim, está em aberto. Todo esse estudo está sendo feito. Quero lembrar que eu estou apenas há um mês, né, à frente do Poder Executivo. Então, nesse um mês, a gente está fazendo muitos estudos para ver de que forma que a gente vai seguir. E também não vai ser isso que vai resolver o problema, porque não vai se cortando as regências que você vai conseguir reduzir a folha tão drasticamente a ponto de voltar para o limite prudencial, né? 100% não. Porque qual que é o limite? É 51% limite prudencial. Então a gente tem que ficar abaixo de 51% para ficar prudencial. Mas se nós conseguirmos reduzir para 53%, a gente já vai ter um alívio. Já ajuda. E a gente vai ter tempo daí para trabalhar em outras medidas. Mas não seria só com esse projeto de regência. Não, teria que fazer outras ações. Enxugar em outras áreas. Isso. Ainda na área de educação, William, um dos maiores escândalos que levava à prisão dos ex-mandatários foi a questão do transporte escolar. A gente sabe que foi nomeada uma interventora, a Anice Dreyer, ela até essa semana acompanhou algumas linhas para fazer a checagem, né, se realmente bate aquilo que está sendo pago com o trajeto que está sendo feito. Vocês também, você adiantou até numa entrevista para a Massa FM essa semana que vai haver devolução de valores por parte do coletivo Santa Cruz como forma de ressarcir o município por aquilo que foi prejudicado. Queria que você explicasse de modo geral como é que está essa situação, já que muita gente fica na dúvida, até tem gente que confunde. Mas a gente não está falando que houve fraude no transporte urbano, que é aquele que você pega lá na praça, né, que você vai para o bairro e tal, aquele ônibus. Não, é no transporte escolar onde está o problema, né? Que são a mesma empresa, mas 2 CNPJs. Então, juridicamente, são 2 empresas. Uma empresa faz a parte do coletivo Santa Cruz, o coletivo, esse trabalho coletivo, né, transporte urbano, e a outra empresa faz o transporte escolar. A fraude foi no transporte escolar, é isso que a promotoria identificou. Nesse sentido, né, a gente teve um diálogo com o promotor, Dr. Renato. O Dr. Renato nos deixou a par de tudo que estava acontecendo, e algumas questões ainda seguem em sigilo, né, e a gente teve acesso a parte dessas informações para que a gente também continuasse o nosso trabalho com segurança. Nesse cenário, ele nos colocou que de alguma forma será ressarcido os valores, ainda está sendo trabalhado junto à promotoria e à empresa
num acordo que vai chegar até nós, prefeitura, que nós não temos nada oficial ainda, mas vai chegar até nós. Gira em torno de 4 milhões e meio. Em torno de 4 milhões e meio. Mas não temos ainda nada oficial. E, dentro desse cenário, nós estamos seguindo com todos os trabalhos, né, da busca dos alunos. Estamos encontrando várias irregularidades, Ednei, irregularidades essas em relação à quilometragem, em relação à qualidade do transporte disposto aos alunos, falta de segurança, duplicidade de transporte, quando apenas tinha ali 28 motoristas para fazer 34 linhas, a gente pagava 34, 33, e eram contratados apenas 28. E tinha também a situação do que o Estado pagava os passes para os alunos do Estado, mas eles eram transportados nos mesmos ônibus dos alunos do município, quer dizer, era duplo pagamento. Nós pagávamos pagava isso. E o Estado pagava. Era pago 2 vezes para o mesmo aluno. E nesse cenário a gente está revisando tudo, a gente está realmente fazendo um trabalho muito minucioso. Eu quero aqui citar não apenas o trabalho da interventora Zenice Dreyer, como todos os que fazem parte da comissão que nomeamos já no próximo dia, ao qual a gente assumiu, porque nós entendemos que o trabalho não pode ser apenas nosso. Tem que ser de várias mãos e de vários olhos para que a gente consiga identificar o problema. E muita gente fala também assim, mas o certo é tirar o Santa Cruz porque o Santa Cruz que fez, né? Mas aí é um problema também, porque quem você vai colocar no lugar, né? Porém, é possível abrir um processo licitatório agora, como o Ministério Público indica, né? Ainda posso adiantar que o próprio promotor nos colocou que nós vamos cumprir, né, juntamente com a empresa, um acordo. A gente vai ter um acordo. Se eles cumprirem um acordo, ele entende que a empresa pode prosseguir com o trabalho. Nós vamos tomar todas as sanções necessárias, jurídicas. Caso eles percam judicialmente, eles certamente ficarão inabilitados para trabalhar novamente, mas a gente não quer prejudicá-los. A gente quer apenas corrigir um problema e ser justo com a nossa população. O valor que vem do Estado, o valor que o município paga para que seja transportado um aluno, que seja transportado aquele aluno da forma que nós estamos pagando. Se a gente entender agora que a gente vai contratar um estudo para entender toda a parte do transporte coletivo e do transporte escolar, nesse estudo, se eles nos colocar que tal linha tem que ser reduzida, determinada linha tem que ser aumentada, nós faremos isso. Esse estudo já foi solicitado, a gente vai agora entrar com esses trâmites para contratá-lo, isso tem um valor, nós vamos pagar esse estudo, mas é um valor que nós vamos pagar agora que vamos economizar lá na frente. E caso a empresa Coletivo Santa Cruz, ela tem 2 CNPJs, um está regular e o outro não, se ela entrar com esse que está regular, que é do Coletivo Santa Cruz, que faz muitos anos, décadas que eles trabalham, eles atuam no nosso município, e eles conseguirem passar pelo certame, ser vencedores, eles vão trabalhar. Digo e repito, o Dr. Renato deixou isso bem específico para nós. Parte da empresa estava regular, parte não. O que estava irregular, nós vamos agora solicitar o ressarcimento para o erário, e o que estava correto vai prosseguir, até porque a gente não pode prejudicar aquela pessoa que 6 horas da manhã acorda, pega o ônibus, vai para o trabalho. Se nós tomarmos uma ação insensível e sem pensar na nossa população, nós teríamos inferido aí um processo jurídico, a empresa ia parar de trabalhar, as pessoas não iam poder chegar aos seus trabalhos, à aula, enfim, a gente não quer isso. Mas agora, então, é a abertura do processo licitatório. Quando isso vai acontecer? A gente está trabalhando nesse certame, a nossa equipe jurídica, a nossa equipe da intervenção já passou, para mim, enquanto prefeito, para que a gente deliberasse junto à equipe jurídica, administrativa, e isso está ocorrendo esse trâmite. Nós imaginamos, dentro de 1 mês, nós vamos ter toda essa parte burocrática pronta, e aí a gente vai entrar com o certame para trabalhar em cima disso. Mas ainda, reforço que vai ser feito um estudo, essa medida agora ela é temporal, é apenas para que a gente não fique sem o serviço. O estudo que nós vamos contratar, ele vai ser mais longo, e aí a gente vai fazer através desse estudo, a contratação necessária perante o que o estudo nos trouxer. Isso é para ficar bem claro que você quis dizer ali que eles podem participar, é porque não há nenhuma medida legal que impeça eles de participar do certame, mas outras empresas virão. Com certeza. É que assim, Dinei, antes não tinha concorrência, agora vai ter concorrência. E não tinha licitação também? Exatamente, não tinha processo licitatório. Agora vai ter. Perdão, eu estou falando errado. No transporte escolar sempre teve. Sim. Só que com fraude. Sim, Isso é importante de dizer. Mas no urbano é que não existia. Isso, não existia. Mas no escolar
também existia o processo licitatório fraudado, agora vai ter correto perante a lei, tudo aquilo que a gente identificou de erro dentro do artigo a gente saturou, teremos agora medidas temporais e depois medidas que serão realmente pro tempo aí, né? O contrato ele existe desde 2004, né? O último contrato, então para você ver que hoje estamos em 2022 e a gente está utilizando os mesmos termos, com certeza tinha algo errado, né? Totalmente. Outra ponta do escândalo que levou o então prefeito e então vice à cadeia foi relacionado aos contratos de prestação de serviços, inicialmente com a empresa de Josiel Dembinski, também preso, para fazer transporte de material para obras, né? Aí, quando estourou o escândalo com o Dembinski, o município encerrou os contratos e fez um novo processo licitatório com a GLR, que é uma empresa que, aponta o Ministério Público, também fraudava tanto quanto a Josiel Dembinski. E, inclusive, um dos sócios foi preso, já está solto, mas foi preso. Como que ficou esse serviço? Porque imagino que tinha o sequenciamento do trabalho da GLR, porque era ela que estava com um contrato, né? Como que ficou esse serviço? Só para reforçar, a gente está vivendo, eu tenho falado isso em muitos vídeos, em todas as oportunidades, nós estamos vivendo um momento que anualmente é a safra, né? Todo ano, nesse período, é a safra. Então, nós estávamos lá com os 4 caminhões contratados da GMR, a GM Rocha, e essa empresa... GLR, GMR. Isso, GMR, e essa empresa, ela tinha 4 caminhões lá que nos serviam muito. Vendo que tinha uma situação ali de fraude, nós cortamos os pagamentos, agora estamos entrando com um processo ali para que a gente corte o contrato, todas as questões jurídicas legais nós estamos fazendo, e para que o serviço não fosse prejudicado, nós fizemos uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Obras, onde todos os caminhões da Secretaria de Agricultura foram cedidos para a Secretaria de Obras, para que a gente trabalhasse as vias urbanas, as vias públicas, tendo em vista que a Secretaria de Obras trabalha com os projetos do Parteira Dentro, então tudo aquilo que é Parteira Dentro, após a pessoa fazer ali o pagamento, né, do serviço, ou a Secretaria de Obras presta um serviço para aquela determinada pessoa. Essa pessoa ela tem ali todas as medidas legais para que a gente consiga prestar o serviço para ela, a pessoa tem que ter a documentação necessária, né, e tudo certinho. Então o bloco de notas, e daí ela consegue então ter acesso a esse serviço. A gente parou com esse trabalho nesses dias, nós pegamos os caminhões e direcionamos para a obra para que o serviço não parasse. Essa foi a nossa medida. Agora vamos ter que trabalhar num próximo processo aí, licitatório, né, para que a gente consiga contratar esse serviço. Esse serviço ele é muito necessário. Sim. Hoje o nosso município tem cerca de 2.400 km de estrada de chão, e nesses 2.400 quilômetros nós temos diversas dificuldades, eu sei disso, o secretário também sabe, e a gente está buscando solução para isso. Estamos buscando opção para conseguir solucionar esse problema. E dessa forma, solicitei também um estudo para a Secretaria de Obras e Administração, se a gente vai adquirir mais caminhões, se esses caminhões é melhor que a gente adquira eles, compre ou contrate através de aluguel, como era feito, da forma correta agora, e até porque nós temos um novo certame, um novo processo que tem que ser seguido, a nova lei de licitações. Essa nova lei nós temos agora 1 ano para cumpri-la, nós já estamos fazendo isso para trabalhar com mais transparência e para que nós possamos transparecer isso para a nossa população, que o que está sendo feito lá é da melhor forma possível, qual que será o caminho, né? Então a gente já deliberou junto ao pessoal da licitação que todas as licitações agora serão gravadas e transmitidas ao vivo e ficarão salvas no YouTube que será criado da Prefeitura Municipal em relação à licitação. Essa medida ela é algo que nós fizemos até para que a população possa ver que nós estamos trabalhando com a transparência necessária para que eles consigam ter segurança no nosso trabalho. Então, certamente, o próximo processo licitatório em cima da contratação dos caminhões vai ter esse estudo dizendo se é melhor nós comprarmos a caminhão ou então alugarmos, e será feito da melhor forma possível, com a maior transparência possível. É até interessante que a ex-vereadora Camila Godoy, quando foi vereadora... Camila Lima? Isso. Camila Godoy, tô confundido. Camila Lima. Foi vereadora, ela apresentou por várias vezes esse projeto, né, de transmissão ao vivo das sessões.
e sempre era vetado, né, Sim, o projeto. Ednei, eu quero reforçar em relação a isso, para mim, independente se o vereador é de oposição ou de governo, se ele tiver boas ideias, nós iremos acatar. E eu era chefe de gabinete na época, fui chefe de gabinete do Vilmar Sidosky, do Coronel Mário, e eu vi essa discussão e eu pensava, mas por que não? Né? Nós temos a possibilidade de ser o mais transparente possível e a gente vai seguir isso da melhor forma possível. Esse projeto que ela tinha realmente é necessário, a gente precisa ter as condições necessárias para poder passar para a população que confia em nós, né? E isso parte do Poder Executivo, parte do chefe do Poder Executivo deliberar em relação a isso. Nossa equipe, ela convergia em relação a isso. Quando eu chamei a equipe de licitação para deliberar em relação a isso, eles falaram, que bom, prefeito, que bom, porque era isso que nós queríamos desde o início. William, a saúde já vinha com umas situações complicadas aí dos últimos meses do governo Passos, a situação de um posto abandonado lá em Paula Pereira, né, Matagal e tal, que foi apresentado na Câmara. A gente tinha algumas reclamações, a gente fez reportagem aqui sobre paciente que teve que pagar cirurgia particular porque não foi chamado sobre aviso médico em urologia. A gente tem agora algumas situações que estão chegando também, como por exemplo o que foi comentado essa semana na Câmara de Vereadores, de pessoas esperarem por 5 horas no ponto de atendimento para serem atendidas, né, e tal. Como é que você está acompanhando essa questão? Estou acompanhando muito de perto, inclusive saindo daqui eu vou direto para o UPA, nós temos lá uma reunião onde eu vou apresentar a nova coordenadora do UPA. Essa coordenadora ela vem realmente para que a gente consiga ter uma noção de tudo que está acontecendo ali. Estou colocando uma pessoa de minha extrema confiança para trabalhar lá, e eu vejo que o UPA é o epicentro, porque é ali que chega, né, as primeiras dores. Quero trazer que quem me conhece sabe, eu já inclusive fiquei ali no UPA cerca de uma semana com a minha mãe, acompanhando, eu via de perto o trabalho deles, e eu cuidando dela. Minha mãe era uma pessoa que tinha muitos probleminhas de saúde, então acabava que eu estava sempre no UPA, né? Todo mês, toda semana eu estava ali, então eu sei muito bem como que funciona o trabalho lá dentro, não como profissional de saúde, não como político, e sim como população que usa o serviço. Então, nesse sentido, nós estamos tomando precauções, nós estamos mudando a coordenação, da mesma forma a gente vai trabalhar a equipe que trabalha lá, a gente vai rever o contrato, a gente vai cobrar para que ele seja feito da melhor forma possível, a gente vai cobrar que o atendimento seja o mais rápido possível para as pessoas que estão ali, e o que for necessário fazer por parte administrativa nós faremos. O senhor citou a questão ali das limpezas dos postos, da mesma forma tomamos já a providência em relação a isso, tive uma reunião com o secretário Agostinho Machado e a sua secretaria, e a gente fez a contratação agora de roçadas e limpezas, manutenções de todas as unidades do interior, todas aquelas que eram desassistidas, são cerca de 70 espaços públicos que eram desassistidos, agora serão atendidos, e ele chamou ainda ontem e hoje tiveram uma reunião com a empresa que venceu o processo licitatório, cobrou deles a máxima atenção em relação a isso para que a gente consiga dar uma resposta à nossa comunidade. Você citou aí a troca da coordenação da UPA, né? Na segunda-feira, as vereadoras estiveram lá na UPA por um bom tempo, ouviram médicos, ouviram a coordenadora, ouviram outras pessoas. Eu também procurei a coordenadora no dia seguinte, e uma das coisas que ela me chamou a atenção foi a questão da atenção básica. Quer dizer, ela disse que um dos problemas que leva à superlotação da UPA é porque falta médico nos postos, falta medicamento, falta atenção nos postos, aí descamba tudo para unidades de pronto atendimento. Temos um outro problema sério, que era uma das grandes bandeiras do governo da Passos, o fim das filas para fazer a consulta médica, né? Voltou a ter fila. As pessoas são orientadas a estarem às 7 da manhã nos postos para fazer consulta, para marcar consulta. Claro que elas vão antes, porque elas não querem ser as últimas a chegar, e querem garantir uma das fichas, né, que são disponibilizadas. A gente sabe também que entre a pessoa ir 6 da manhã para o posto de saúde e ir a qualquer hora na UPA, e contar com a sorte, esperar ser atendida, muitas optam por ir para a UPA, então elas fogem do posto para ir para a UPA. Todas essas informações, de certa forma, acabaram girando em torno da coordenadora da UPA, e ela foi trocada. Isso é uma medida para abafar essas questões que foram levantadas, porque ela teria falado demais? Não, de forma alguma. Justamente por a gente saber que tinha um problema ali e esse problema não foi resolvido, então a gente tem que tomar uma precaução. Eu entendo que se eu sei que tem um problema e eu não o resolvo, tem um problema ali. E mas ele vai está na coordenação, ali. Será? Então, não sei. Eu preferi trocar a coordenação. Todos esses problemas eu já sabia. Eu já levei para o Ministério Público, inclusive, antes mesmo de todo esse movimento.
e o que foi me trazido pelo Dr. Renato, eu tomei as precauções necessárias, e então a partir de hoje a gente vai ter uma coordenadora lá que eu espero que ela trabalhe essas informações corrigindo elas, né, fazendo as mudanças necessárias, se preciso for mexer na equipe, se preciso for trabalhar o contrato, lembrando que é um contrato que é feito com uma empresa terceirizada que contrata os médicos e eles têm que ser cobrados para fazer o que é a atribuição deles, isso a gente vai fazer. Também visitei algumas unidades de saúde, inclusive foi feito um vídeo em relação a isso ali da unidade do Campo da Água Verde, a gente encontrou diversos problemas ali, eu me coloquei à disposição para receber denúncias em relação a esses problemas e eu estou recebendo essas denúncias, eu fico muito feliz que a população está nos trazendo isso, não estão sendo omissos, e tudo aquilo que eu também sei, se eu não fizer alguma coisa, eu estou prevaricando. Sim. E estou inferindo a lei. Então a gente está tomando precauções em relação a tudo isso, não estou tirando ela de lá para que esses assuntos não sejam mais debatidos, muito pelo contrário, estou colocando uma pessoa lá para resolver esses problemas. William, aí entra a questão do contrato que existe entre o município, foi celebrado em 2021 entre o município, o Hospital Santa Cruz, que iria gerir então a situação do atendimento de urgência e emergência, ou seja, a pessoa que precisa de um especialista que vai até a UPA, ele seria encaminhado para o centro médico e ali receberia esse atendimento do médico especialista, né? São 14, se não me engano, 14 especialidades que custam R$550 mil por mês para os cofres públicos, né? Não é bem assim. A forma que era feita antes era realmente dessa maneira. Hoje nós pagamos pelo serviço executado. Então, se eles nos comprovarem que foi feito 350 mil, foi o valor que foi utilizado naquele mês com atendimentos, com cirurgias e tudo mais, nós pagaremos só pelo valor utilizado. Quando você fala hoje, é quando esse hoje? Hoje, desde que eu assumi, desde o dia 29. Porque até então era pago o valor fixo. Sim. Inclusive 35 mil por especialidade, uma coisa assim. Isso. Essa questão ainda é muito nebulosa, porque primeiro que você tem relatos de pacientes que vão até a UPA mais de uma vez e lá não são orientadas a ponto de ter que pagar uma cirurgia particular, um médico particular. Mais de um caso que foi nos relatado. Outra questão. Mas o médico é que tem que tomar essa providência, mas como se dá isso? Tem que existir um critério básico para que o médico tenha esse procedimento. O médico da UPA seria um filtro, mas tem um outro filtro dentro do centro médico, que é um clínico geral, que aí vai realmente dizer se precisa chamar o médico especialista. Fora que o centro médico atende as emergências do hospital e atende os convênios, né? As empresas quem tem convênio médico. Aí fica complicado, porque você tem pelo menos um médico com 3 funções, e o que é prioridade para ele, né? Diante desse quadro, tem que revisar isso, né? Tem que revisar e nós estamos fazendo, Ednei. Então, desde que eu assumi, dia 29, a gente está fazendo uma revisão em todos os contratos, né? Principalmente no da saúde, tendo em vista que eu já passei por ali, a minha mãe já ficou internada em diversos hospitais em todo o estado. Eu sei como é sofrido você ficar esperando por uma cirurgia, ficar esperando por um exame e você não ser atendido. E quando a gente vê uma situação acontecendo como essa, a gente não pode ficar quieto. Então, a gente está buscando soluções. Faz cerca de um mês aí que eu já tinha conversado sobre isso com o Ministério Público. E diante dessa conversa, como a gente acaba tendo aí a precaução de avaliar tudo aquilo que chega até nós passamos a fazer um trabalho interno lá para essas revisões acontecerem, e tudo aquilo que está aparecendo a gente está tomando providências. Quero aqui ressaltar que esse contrato ele acabou auxiliando o nosso município esvaziando as filas, né? Tínhamos filas aí enormes de cirurgia, hoje a gente tem realmente um número bem pequeno. Dentro dessas filas são específicos que a gente está buscando solucionar. Ainda ontem conversei com uma pessoa que me procurou em relação a isso. William, mas o contrato é de 2021, início, certo? Mas durante a pandemia as cirurgias eletivas foram canceladas? Mas nesse processo que acabou a pandemia, não que acabou a pandemia, mas que passou a ser autorizada as cirurgias, a fila andou e andou muito bem. Mas só foi pago pelo aquilo que foi feito. Exatamente. E principalmente agora, do dia 29, que eu estou cobrando isso incisivamente, até o dia de hoje. E essas filas, nós sabemos que tem filas, ainda ontem, eu não vou me recordar o nome da especialidade, Dinei, mas era uma especialidade que tinha cerca de 91 pessoas aguardando na fila.
e o nosso hospital tinha capacidade aí de operar cerca de 30 pessoas por mês nessa especialidade. Eu não me recordo o nome da face, da garganta e tal, o otorrino. Otorrino. Isso. Então tinha 91 pessoas aguardando. Pensando em relação aí a essa fila, o hospital estava com dificuldade de contratar essa especialidade, que não está sendo paga, se não está sendo executado, não está sendo pago. A gente fez um convênio com o hospital lá de Mafra para que a gente consiga esvaziar essa fila. Serão cerca de 20 pacientes atendidos, operados por mês. Então a gente entende que se nós temos hoje 91, pode ser que essa fila cresça, cerca de 5 meses a gente vai regularizar a situação. Tudo que é possível a gente está fazendo, mesmo analisando as contas públicas e fazendo todas as análises de contrato, os serviços não pararam. Outro problema que você herdou é a questão das empreiteiras, né? Sim. Porque a gente fez várias entrevistas tanto com o Beto Passos quanto com o Renato Pique, e várias vezes era a mesma fala quando você tocava em questão de empreiteira. Vamos fazer valer a lei, vamos fazer valer, né, aquilo que está na legislação. Só que passava o tempo e tem obras aí de anos paradas ou inconclusas, né? Paradas que eu digo que nem começaram, inconclusas que eu digo, por exemplo, aqui a Férias João Spire, que não tem sinalização, mas pelo menos o asfalto foi feito. Como que você está lidando com isso? Porque são, não sei quantas são, mas obras são um monte, eu não sei quantas empreiteiras estão nessa situação de não entregar aquilo que foi contratado. A principal é uma, que hoje tem várias obras aí que estão paradas, que estão irregulares, obras que foram finalizadas e eles não entregaram o que estava em contrato. Diversos vereadores cobravam isso. A minha forma de trabalhar era mais silenciosa, levando para o secretário, cobrando de forma muito morosa, e as coisas não aconteciam. Hoje nós temos um novo secretário, ele começou ontem, né? Hoje oficialmente foi o início dos trabalhos dele. Nós acompanhamos já algumas obras no dia de hoje, estivemos na rua e nos próximos dias o faremos também, indo em todas as obras que estão inacabadas. E é um compromisso meu como governo fazer com que essas obras sejam concluídas. Nós vamos concluir elas. Ainda hoje solicitei através do do interno para que a gente tenha ali um parecer em relação ao jurídico. Hoje, como o recurso que veio, que era através de um financiamento do Finisa, ele não foi aplicado. E o que eu me indago, né, Ednei? A empresa era só apresentar prestação de contas que fez e a município pagar, e ela não fez. Nós devolvemos cerca de 600 mil para a Caixa, porque eles não cumpriram com o que estava no contrato e eles não o fizeram. Quer dizer, é uma empresa que não tem condição de trabalhar, não tem condição. Mas é uma empresa que já trabalhou com outros nomes aqui, mesmo assim ela participou do processo. Já foi inabilitada com outros nomes. Vamos inabilitá-la novamente. Mas e se vier com outro CNPJ, tem como barrar? Não tem. Se ela vier com outro CNPJ e um CNPJ regular, que demonstre todas as questões legais necessárias, eles podem participar de outro certame. Mas essa em específico, nós vamos inabilitá-la, porque eles não cumpriram com os contratos, e nós vamos fazer as medições dessas obras novamente, nós vamos analisar o que falta para finalizá-las, nós vamos buscar ressarcir os cofres públicos daquilo que eles fizeram irregular, vamos ter que corrigir, como a parte dos passeios ali, das calçadas, que eles fizeram os pisos táteis ali com carimbo, coisa ridícula. Você vai nessas ruas como a Bento de Lima, que fui hoje, você vê que a parte de tubulação ali tem água parada, então ela não foi feita da forma correta. Fomos na Júlio Budante Neto, tem asfalto lá quebrado, que a gente vai buscar corrigir. Nós temos ali outras ruas que eles não fizeram a parte além ali do que estava no contrato, que no contrato diz que você tem que ter, além do asfalto, nas vias transversais você tem que ter o limpa-roda de cerca de 8 metros. Eles não fizeram isso, a gente vai também cobrar o ressarcimento. Mas, William, você concorda comigo que lá atrás dava para ter barrado? Porque o próprio documento do contrato, ele expõe ali várias questões que podem já barrar essa empresa logo de cara, né? Mas assim, poderiam ter barrado. Nós como vereadores cobrávamos, íamos à tribuna, e eu aqui faço uma ressalva que todos os vereadores fizeram isso. A gente cobrava do Poder Executivo, mas no final o fiscal ele nos dizia que ia ser feito, que a gente tinha que ter paciência, e as coisas não aconteceram. Então eu quero falar do dia 29 até aqui. Qual foi a minha ação? Trocamos o secretário, estamos modificando a Secretaria de Planejamento, dando toda e qualquer atribuição necessária para ele, ela será cumprida do nosso novo secretário. Vamos trocar o fiscal ele será
um fiscal efetivo do município, um engenheiro civil efetivo do município, que irá fiscalizar essas obras. Ainda hoje eu quero reforçar que estivemos com o secretário Luiz César Sacker e com o engenheiro civil efetivo da prefeitura, Thiago Murbach, nas obras, revisando tudo isso. Nós estamos revisando todos os contratos, nós estamos fazendo orçamentos do que falta para terminar essas obras, e nós iremos terminar com recurso ordinário ou com um possível financiamento, caso não tenhamos capacidade para terminar todas, e vamos cobrar o ressarcimento dessa empresa. O MP apontou fraude em 2 processos específicos, né? O da contratação dos caminhões e da contratação do transporte escolar. Mas onde a fumaça é fogo. E imagino que você está revisando os outros contratos. Sim. Como é que está isso? A gente está fazendo a revisão e já isso foi feito justamente por nós entendermos que possivelmente pode vir a ter alguma fraude também nesses processos. Né? A gente não está trabalhando com a hipótese de que eles não terminaram porque não tinha recurso, não terminaram porque a Covid acabou aumentando os valores dos materiais, que é isso que foi nos trazido. Hoje eu trabalho com a hipótese que pode vir a ter havido fraude. Nós não temos hoje acesso a todas essas informações através do Ministério Público, porque elas correm em segredo de justiça, mas eu tenho certeza que eles estão aferindo isso. Também estão analisando os contratos. Possivelmente. Muita gente comenta também, né? A pandemia foi um libera geral para os prefeitos, né? Os prefeitos puderam gastar muito durante a pandemia sem a necessidade de abrir processo licitatório, né? Podia fazer compra direta. Isso também vocês estão revisando? Isso principalmente dentro da saúde. Sim. O que remetia à saúde era possível contratação, aquisição de materiais, e a gente está revisando todos os contratos. Tive ainda hoje uma reunião com a secretária de saúde, a Kátia Liskovski, onde a gente cobrou para que ela continuasse essa aferição. Quero reforçar que eu estou apenas há um mês. A gente fez até aqui o que foi necessário, e daqui em diante, principalmente essa semana, nós iniciamos um trabalho realmente de aferição e auditoria em todos os contratos. William, claro que eu entendo a tua parte como gestor e o cuidado que você tem em relação a apuração que está acontecendo dentro da prefeitura por tua parte, por parte do Ministério Público. Mas há uma questão política. Você disse essa semana, na entrevista que você deu ao Roger também na Massa, que você é candidato a prefeito se houver novas eleições aqui em Canoinhas. Aí a gente entra numa questão política, né? E aí, claro, te interessa muito ouvir o eleitorado, o que o eleitorado diz. E quando eu analiso as falas do eleitorado, os comentários, né, o que a gente posta no J+, nas postagens que você faz e tal, as pessoas falam muito que você teria que dar uma prova mais absoluta de que você não tem nada a ver com Beto Passos, com o Renato Pique, no sentido de que você, embora fosse um aliado político, não compactuava com aquilo que levou eles à cadeia, né? E uma das provas que as pessoas pedem tira todo o secretariado do Beto e Pique, independente de quem é culpado e quem é inocente, porque seria uma prova de idoneidade, no sentido de que depois se prova se foi ou não. Você acha que faltou essa medida, está faltando essa medida, você analisa essa medida, ou você acha que o teu papel como gestor fala mais alto? Eu acho que o meu papel como gestor fala mais alto. Se caso as minhas ações, que eu entendo que são ações que estão sendo pautadas pela responsabilidade, pela transparência, pela assessoria de diversas pessoas que têm ligação com o Ministério Público, com auditorias diretas em processos administrativos, e mesmo com essas ações que eu vejo que são pautadas para que a gente não tenha serviços essenciais parados, para que a gente dê continuidade aos trabalhos que estavam sendo feitos sem excessos, né, e sem os erros que tinham, e mesmo assim as pessoas entenderem que eu não sou o candidato, aí tudo bem. Hoje o meu papel é administrativo, estou preocupado em administrar o município. Quando o Roger e você me indagam em relação a isso, eu não posso esconder que é sim um anseio meu, mas hoje eu preciso me preocupar em administrar o município. As minhas ações irão transparecer qual que é o meu posicionamento, se idôneo ou não. E eu entendo que está sendo sim idôneo, eu entendo que eu estou fazendo o que é necessário, né? A administração ela não parou, todos os serviços eles estão continuando e a gente está melhorando e ampliando eles, e nos próximos dias isso vai ficar ainda mais visível, com a abertura de processos licitatórios para novas obras, com a contratação de pessoas de extrema qualificação para trabalhar nas secretarias. Eu entendo que a gente não pode colocar todos no mesmo saco e dizer, todo mundo que estava aqui fez alguma coisa errada, fraudou licitação. Isso é muito injusto com as pessoas, até porque essas pessoas eram minhas parceiras, algumas eram parceiras minhas quando eu fui assessor da juventude, e eu não tinha nada em relação a isso, não compactuo com o erro, e essas pessoas também não.
Então a gente está analisando todos os perfis, estamos analisando caso a caso e a gente está fazendo as contratações pontuais e secando aquilo que estava em excesso. Pode haver novas demissões, então. Pode sim, com certeza. Troca de secretários também. Isso, na verdade, o funcionário comissionado, ele já entra sabendo que é um cargo que ele é de livre exoneração e contratação. A gente espera que o funcionário comissionado dê o seu melhor, trabalhe da melhor forma possível, entregando um bom serviço para a população, e até porque a gente precisa hoje mostrar o que é a nova política que tanto falam, né? A nova política é o cara que vai lá, trabalha, faz além do que é pago por ele, não fica apenas nas suas atribuições. Claro que a gente não está pedindo para ninguém fazer em excesso, descumprir a lei, mas a gente quer que a pessoa se dedique ao máximo e valorize o que ela recebe. Eu fiz isso enquanto assessor da juventude, enquanto chefe de gabinete, eu dei o meu melhor, deixei as minhas marcas por onde eu passei, tanto que me candidatei vereador e a maioria das pessoas que votaram em mim, e eu tenho compreensão disso, que foi através do meu trabalho e, claro, através do carinho que as pessoas tinham pela minha mãe, mas principalmente porque eles viram que eu era uma pessoa boa, uma pessoa que eles podiam confiar, e continuo sendo a mesma pessoa, agora com o peso da caneta maior, né? Na enquete que a gente fez no J+, que foi publicada essa semana, a gente fez uma pergunta sobre a renúncia do Beto Passos, e a gente fez 3 opções lá, né? Que seria precipitado, que seria justo ou que seria um atestado de culpa. Você quer responder pra gente aqui? O que você respondeu lá na enquete? Eu respondi, mas eu não me recordo. Mas eu entendo que se a justiça tomou toda essa operação e a fez acontecer, e ele ainda está lá, eu entendo que eles fizeram o que foi necessário. A gente precisa entender que a justiça tem todos os seus crivos, todo o seu processo de fiscalização, de investigação, e eles o fizeram da forma que tinha que ser feito. Conversei com o William Godoy, prefeito em exercício de Canoinhas. Muito obrigado, William. Espero que você é uma pessoa que certamente já demonstrou isso, entende o nosso trabalho, então certamente virá outras vezes, ou vou até você outras vezes, para a gente inteirar o espectador, né, sobre o andamento da prefeitura, porque tem muita coisa, a gente falou sobre muita coisa aqui, mas é quase que revisar tudo, né? Sim. E aí é muita coisa pendente aí que a gente deixou, sim, mas que a gente conversa em outros encontros. Fico à tua disposição, Ednei, independente do canal, né, se é aqui no J+, 98, nós estamos abertos a todos que queiram entender o que está acontecendo dentro do processo. Nós precisamos trabalhar com essa transparência e você nos oportuniza isso. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos assistiram, e eu tenho certeza que muitos irão acompanhar até o final, e isso é muito importante porque eles passam a entender qual que está sendo o nosso trabalho à frente da prefeitura. Ainda quero dizer que, caso vocês tenham também interesse em estar lá junto conosco, acompanhando todos os trabalhos, vocês estão à disposição para ir até a nossa prefeitura, conversar com os nossos secretários, com os funcionários, porque nós entendemos que a gente precisa estar aberto para a nossa comunidade, para que eles também estejam abertos a nós, para que a gente consiga ouvi-los e corrigir os problemas que eles nos apontam. Então, meu muito obrigado, e Ednei, um abraço a todos. Eu que agradeço, William, e até a próxima.